Queridos, Jesus tinha o seu ministério aqui na terra, e quando ele começou o ministério, João já vinha trabalhando, né? Preparando o caminho, João Batista. E tem um relato, queria que você abrisse a sua Bíblia, do Evangelho de João. Quero dar as boas-vindas a você que está visitando aqui essa comunidade. Espero que tenha muitos visitantes, não conheço vocês, mas muito bem-vindo. Se você assiste a TV Novo Tempo e está vindo aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E o evangelista João, no seu evangelho, ele faz um relato aqui interessante, que versículo, João capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. Vamos começar por 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, João Batista, né? E dois dos seus discípulos. João tinha os seus discípulos, né? E vendo passar Jesus, ele disse para os discípulos, né? Apontou assim para Jesus e falou assim: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram João dizer isso, começaram a seguir Jesus. E o versículo 38, a primeira parte, diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, ou perguntou: o que vocês buscam? Essa pergunta, o que você busca? O que você veio fazer hoje aqui de manhã? Qual a consciência que você tem do porquê você veio aqui? Veio porque a família pressiona, veio porque senão a mulher fica frustrada, nem porque seu marido fica frustrado, veio porque é uma rotina, veio porque, tem um psiquiatra que vai falar, deixa eu ver o que ele vai falar. Por que você veio aqui, né? Então, a gente melhorar a nossa consciência do que a gente faz, tem que ver não só com inteligência emocional, mas tem a ver com crescimento espiritual. Jesus falava isso o tempo todo, né? Quando ele falava, agora se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, porque ele é das trevas, eu sou da luz, eu sou a luz, vou dar luz para você. O tempo todo Jesus está falando assim desse upgrade, né? Desse chamamento para a gente decidir se a gente quer crescer ou quer ficar sentado no banco aí só escutando e vai embora para casa e logo mais come pizza depois do pôr do sol e recomeça a semana de atividades e vai empurrando com a barriga. Empurrar com a barriga nesse contexto é muito frustrante. Cada dia é um dia de nascer de novo, cada dia é um dia da gente ter o discernimento melhorado. Cada dia é um dia que a gente pode lembrar daquela frase de Jesus que ele falou assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Quer dizer, ele escolhe eu e você para dar essa luz que vem da palavra, operada pelo Espírito Santo, mas você tem que decidir. A Bíblia diz que Jesus bate na porta sua, mas você que abre ou não abre. Queridos, há uma diferença muito grande entre religião, religiosidade e espiritualidade. O tema não é esse, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Não tinha preparado para eu pensar em falar isso. Talvez alguém precise escutar aqui, e eu também. Então, sabe, tem pessoas que são muito religiosas, né? Às vezes até extremadas, mas não são espirituais. Os judeus que perseguiam Jesus Cristo era assim, o cara cheio de religião da cabeça ao pé, mas não tinha espiritualidade nenhuma. E a Bíblia fala de pessoas, e uma delas que me impressiona sempre é aquele centurião que pediu Jesus, o centurião romano, ele era o militar
do exército romano, ele era pagão e ele gostava das coisas espirituais. Ele ajudava, Deus tocava nele sem ele saber que era Deus, porque ele era pagão. E ele pediu que Jesus curasse o servo dele que estava doente. E ele disse para Jesus: basta só dizer uma palavra só, meu servo vai ficar curado. E Jesus aproveitou essa situação e falou para o pessoal da igreja: eu nunca vi uma fé dessa na igreja adventista, ou quer dizer, no povo de Israel. É igual, né? Quer dizer, igual assim, o paralelo histórico é isso aí, o povo de Deus lá, o povo de Deus aqui. Então, quer dizer, religião, você pode ter uma religião e não ser espiritual. Fica doido para passar o sábado para lanchar fora. Ou assistir, sei lá o que, de besteira na televisão. Espiritualidade, e tem gente que não tem religião nenhuma, denominacionalmente falando, não é budista, não é islâmico, não é judeu, não é batista, não é presbiteriano, não é adventista, não tem religião, mas é uma pessoa espiritual. Eu conheço algumas assim. São pessoas que respondem à luz. Esse é um mistério para mim que eu não acho que não tem resposta nessa vida. Por exemplo, quando Jesus curou, quantos leprosos Jesus curou daquela vez ali que a Bíblia conta? 10 leprosos. Ele curou os 10 da hanseníase, né? Quantos vieram para agradecer? 1. Então, esses 10 tiveram a cura física. Mas 1 teve a cura, além da cura física, teve a cura espiritual, que é mais importante do que a física, porque tem doenças nessa vida que não vão ser curadas com top de medicina, não tem cura, doenças crônicas, doenças terminais. O que tem é o tratamento paliativo, né, que se faz, o hospício, né, que é aquele local especial que vai trabalhar com as pessoas que estão no fim da vida, uma equipe que trabalha em cima disso. Mas sempre, deixa eu repetir a frase, tem algumas patologias, algumas doenças mentais ou físicas que não vão ter cura nessa vida. Pode ter a gente chama de prevenção terciária, né? Quer dizer, você minimiza os efeitos da doença, mas não tem como curar. Mas sempre tem cura para as doenças espirituais. Agora, hoje, você pode sair daqui com uma cura espiritual, que eu não tenho a mínima noção de qual é que você precisa, eu sei qual que eu preciso. Então, onde está Deus quando chega a dor, né? A Bíblia fala, tem um salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, o quê? Vem pela manhã. Mas você já teve experiência na sua vida, eu já tive na minha, de você chorar a noite inteira e a alegria não vir pela manhã? Onde está Deus nessa hora? A Bíblia não disse que vem alegria pela manhã? Então, queridos, vou pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 25 minutos para a gente trabalhar em cima disso. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós temos alguns minutos aqui para refletir sobre a sua palavra, sobre a vida espiritual. O Senhor disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, o Senhor estaria aqui, e nós estamos aqui em seu nome. Então, obrigado pela luz que vai chegar para nós hoje, por causa da sua misericórdia e por causa da nossa necessidade. Muito obrigado. Ilumina nossa mente, expulsa aqueles caras que perturbam a nossa vida nessa guerra do campo espiritual, para que a sua voz seja clara nesse momento, em nome de Jesus, amém. Para ganhar tempo, Gênesis, naquele capítulo 3, fala da história da queda do ser humano. Deus criou
Eu sou criacionista, eu não sou evolucionista. Eu creio que é um Deus criador do universo. Alguns cientistas estão usando a palavra designer inteligente. Tudo bem. Então Deus criou nesse patamar a humanidade. Nós caímos, estamos aqui há 6.000 anos, quase 6.000 anos ali, literais. E Jesus está voltando dentro de poucos meses, pode ser 32, 64, 93, para restaurar a humanidade e levar naquele patamar que existia antigamente lá. Éden, Deus colocou a humanidade no Éden. Éden, me parece que a palavra significa lugar de delícias. Então, quando Adão e Eva estavam ali no Éden, não tinha nenhum diagnóstico classificado no CID-11, ou como os americanos usam, o DSM-5, Código Internacional das Doenças. Não tinha ansiedade, não tinha crise de pânico, não tinha insônia, não tinha fibromialgia, não tinha câncer, não tinha anorexia nervosa, dependência química, não tinha depressão. A depressão está avançando porque o mundo está entristecendo. A Organização Mundial da Saúde, que tem alguns questionamentos aí, algumas posições dela, mas diz que a depressão, a projeção, o estudo prospectivo é que em 2030 a depressão deve ser o número 1 do mundo, a doença número 1 do mundo, porque o mundo está perdendo a esperança. Olha a corrupção, olha a violência, olha a competitividade cruel, fraudes eleitorais que prejudicam o povo vergonhosamente. Enfim, então o mundo está entristecendo. Pessoas superpoderosas que exploram mais pobres. Então, naquele relato, quando Adão e Eva decidiram, fizeram uma escolha contrária à luz, entrou, o relato bíblico diz ali em Gênesis 3, entrou, a Bíblia fala a palavra, eles tiveram medo, mas entrou uma coisa na natureza humana chamada angústia. Alguns autores usam a expressão, alguns filósofos usam a expressão angústia existencial, que todo ser humano tem. Elon Musk tem angústia existencial. Aliás, uma vida emocional complicada, embora brilhante. Boris Becker foi campeão de tênis no mundo anos atrás, décadas atrás, quando lá no Wimbledon, número 1 do mundo do tênis. Aí voltou para o hotel e pensou, bom, sou número 1, o que mais? Angústia. Julio Iglesias tem uma ilha paradisíaca. Ele fala assim, o que eu faço com essa angústia? Abra sua Bíblia, naquele livrinho, lá no Antigo Testamento, lá no final do Antigo Testamento, o livro de Naum. É um profeta que tem um pedacinho da Bíblia que Deus inspirou ele para escrever. Lá no finalzinho, eu vou esperar um pouquinho para você e eu também acharmos aqui. Ali você tem Jonas, Miqueias. Está depois de Miqueias e está antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, versículo... Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte, e nessa Bíblia que está aqui na minha mão, eu gosto dessa versão, dessa tradução, que diz assim, Naum 1, versículo 9, a última parte, não se levantará por 2 vezes a angústia. O que ele está dizendo aqui? Não se levantará por 2 vezes a angústia. Qual é a primeira vez? A primeira é agora. Eu e você temos angústia, essa angústia existencial. E alguns podem ter... O que os cientistas na área de neurociência dizem sobre angústia e ansiedade? Qual é a diferença? Uma pequena filigrana aí. Ansiedade é mais aqui, e angústia é mais aqui, né? Ansiedade é aflição, pânico, crise de pânico, fobia, síndrome, fobia social, agorafobia, um monte de estresse pós-traumático, somatizações, ansiedade excessiva.
que pode empurrar um monte de coisa, compulsões, dependência química, um monte de coisa, corrupção, um monte de coisa, ansiedade excessiva empurra a pessoa para ver se consegue ter dopamina, e dopamina aliviar esse sofrimento, só que muitas vezes você escolhe uma forma de ter dopamina que é destrutiva para você e para o povo. E então, para alguns autores, a ansiedade, essa aflição, essa inquietude, essa falta de paz, falta de serenidade, senta aqui não está bem, vai ali não está bem. E para alguns autores, angústia é essa mesma inquietude, só que um aperto no peito aqui. Você vai no cardiologista, não, está tudo bem. Mas dói, doutor, dói aqui. Não, mas eu fiz ergometria, fiz ultrassom, fiz ausculta, fiz eletro. Eu estou normal, você não tem problema cardíaco, mas eu sinto uma dor no peito. Aí vai no pneu, aí vai no gastro, faz endoscopia, porque tem alguns que falam, tem uma bola aqui que sobe e desce, um negócio aqui. Não, normal, não tem. Não tem nada físico que explica isso é angústia, né? Que é diferente de depressão. Depressão é tristeza, apatia, falta de energia, ficar na cama, se trancar, fecha o quarto, quer falar com ninguém. Depressão é tristeza e perda de prazer e fadiga. E ansiedade é aflição, inquietude, falta de paz, agitação interna, aperto no peito, uma agonia. Então aqui está dizendo que não virá angústia segunda vez, aqui está falando de angústia existencial, essa que todas as pessoas desse planeta têm. Às vezes eu vejo uma mãe com um bebezinho no colo de poucos dias, nascido, meses, e às vezes eu lembro disso, eu olho assim e falo, puxa, já tem angústia ali naquela criancinha, né? Que vai se manifestar de outra forma, de alguma forma, mais adiante. Abra sua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Vamos ver aqui. O versículo 13. Provérbios 12, 13. A última parte também, que diz, eu vou ler o Provérbios 13. 12, 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas aqui diz, o justo sairá da angústia ou da aflição. Sairá da angústia. Deus vai nos tirar dessa angústia existencial, por causa da presença do pecado. E hoje Ele vai tirando o poder do pecado nos levar para o buraco, mas a presença é quando Jesus voltar. Salmo 37, 39. Salmo 37, 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Então, queridos, a chave da felicidade não é a chave da felicidade é não tanto evitar a dor a todo custo, mas compreender seu papel como sistema de alerta protetor e tirar proveito disso em seu benefício, não contra você. Ou seja, o que o Philip Yancey está falando aqui? Quando você está vivendo uma dor, um sofrimento, a melhor pergunta, assim que você puder fazer essa pergunta para você, assim que você puder mudar a pergunta, porque no momento agudo da dor, a gente faz essa pergunta, por que, Senhor? Por que comigo? Né? Por que com meu filho? Por que com meu parente? Por que tem tanto violento e corrupto e assassino que está vivendo no bom e no melhor, com seus barcos, iates e helicópteros e mansões? Por que, Senhor? Assim que for possível, a gente vai ser ajudado por Jesus Cristo para ir mudando essa pergunta, e a pergunta vai passando a ser, para que, Senhor? O que isso me ensina? O que eu posso aprender com isso que está acontecendo na minha vida? O sofrimento é uma mensagem, acho que é o próximo texto. O sofrimento é uma mensagem
geral de advertência a toda a humanidade de que algo está errado com o planeta e de que precisamos de uma intervenção, o quê? Política, social, econômica, uma intervenção externa radical. Muitos anos atrás eu li o livro de um professor de física quântica da Universidade da Califórnia em Berkeley, Fritjof Capra. Alguém já leu Capra? Chama-se O Ponto de Mutação. Muitos anos, sei lá, 30 anos atrás, é muito interessante o livro. E ele fala, entre outras coisas, de que quando ele via a beleza da harmonia da física quântica, e olhando para a sociedade humana, ele concluía assim, a sociedade não vai conseguir chegar nisso aqui. Aí ele defendia lá o consumo frugal, né? Falava que já naquela época vários americanos estavam mudando o seu estilo de vida para um consumismo consciente, preocupação com o crescimento interior mais do que crescimento econômico, mudança de certos hábitos, que a igreja adventista ensina isso desde o século XIX, século XX, né? Você morar no campo, você comer alimentação natural, você ajudar as pessoas, ter compaixão, preocupar com o crescimento espiritual e vai trabalhar e tudo certo, para ganhar seu dinheiro, comprar seu carro, tudo mais, mas não como forma obsessiva, não como ponto final, não como sentido para viver. Então, o sofrimento, ele é o alarme. Acontece um problema no seu comportamento, no seu corpo, né? Pode ser uma dor física, pode ser uma crise de pânico, pode ser uma insônia, pode ser uma ansiedade excessiva, generalizada, pode ser uma compulsão por qualquer outra coisa, geralmente destrutiva, as compulsões. A compulsão sempre é uma forma de tentar anestesiar as emoções. Ou empurrar com a barriga aquela emoção que a pessoa não está pronta ainda para lidar com ela num nível consciente, que é o que é preciso no processo terapêutico, né, psicoterapêutico. Aprender a lidar com as emoções, que é o que a gente chama de inteligência emocional, é o que Ellen White fala muitas vezes sobre grande conhecimento é conhecer a si mesmo, a Bíblia fala disso. Então, quando você tem um sofrimento e consegue já mudar a pergunta, Senhor, para que isso? O que isso significa na minha vida? Escrevi um artigo um tempo atrás assim, sobre depressão, e o título é Depressão, : um momento para análise. Vai ter que lamentar, vai ter que chorar, mas também pensar. Qual o significado disso? Quando você está dirigindo o seu carro, acende uma luz vermelha no painel, isso é bom ou isso é ruim? É interessante que o fabricante coloca várias luzinhas vermelhas ali, né? Do óleo, da bateria, da ignição, não sei mais o que, tal. É bom ou é ruim? As duas coisas, né? Claro, é ruim porque, cara, logo agora, estou tanta coisa para fazer, preciso chegar no trabalho, pá. Mas é bom porque está avisando para você. A luz vermelha no painel do seu carro não vem para te prejudicar, vem para te ajudar a parar e consertar. O sintoma que vem na tua vida não vem para te prejudicar, vem para você parar e consertar. Mas, infelizmente, a maioria quer consertar só com remedinho. Não quer parar para pensar, não quer parar para analisar. Não está pronto para mudar o estilo de vida. O estilo de vida pode ser não só a comida, mas quer dizer também a maneira como você pensa, a maneira como você se relaciona com as pessoas. Você é autoritário, autoritária? Queridos, tem um texto de Ellen White aqui que ela fala assim, autoritário não vai entrar no céu, hein? Autoritário no sentido assim, pessoa que não é pessoa que tem uma determinação proativa, empreendedora, isso é diferente de pessoa autoritária. Jesus era empreendedor, mas ele não era autoritário, ele não era agressivo no lidar com as pessoas, ele era firme. É diferente de você ser firme de você ser agressivo. Então, se esse é seu problema de autoritarismo, bota o joelho no chão, Jesus vai te ajudar. Pedro era assim, pulava na frente, quebra, é como dizia o ex-presidente Figueiredo, eu quebro e arrebento. E aí Pedro foi sendo amansado por Jesus, gradativamente amansado.
Lá no final, 3 anos de terapia intensiva com Jesus Cristo. Cara, olha quantas horas de sessão de terapia. 3 anos. Final de 3 anos, quando ele disse, não conheço esse homem. 3 vezes, não foi? Aí, pá, aquele foi o dia da cura para Pedro. Por isso que eu falei, queridos, cura espiritual sempre tem. Se você quiser. A escolha é sua. E para você ter cura espiritual, você não precisa dar dízimo, dar oferta, nada disso. Que é chamada manipulação da teologia da prosperidade. Basta, né? É a luta, né? Entregar teu eu, tua arrogância, tua pretensão, teu orgulho, tua vaidade, tua depreciação própria também. Se você vive se desvalorizando, se depreciando, cuidado para não confundir isso com humildade. As pessoas humildes não são aquelas que depreciam você. E nem pessoas humildes são pessoas pobres. Tem pessoa pobre financeiramente que é orgulhosa. E tem pessoa muito rica financeiramente que é humilde. Tá? Então, 7 minutos. E eu só estou começando, né? Mas, vamos lidar com esse sofrimento, né? Queridos, 2 erros que a gente pode ter em relação ao sofrimento. Um é atribuir o sofrimento a Deus. Deus está me mandando essa dor, essa doença para me provar. Queridos, Deus, Criador do universo, não manda doença sobre as pessoas. Quem faz isso é aquele cara que foi expulso do céu. Se você colabora com quebrar os princípios de saúde física, mental, social e espiritual. Então, cuidado, esse conceito de que Deus manda uma doença para testar, para provar, para amadurecer, é o conceito que os judeus tinham no tempo de Jesus. E por isso que quando Jesus foi curar os cegos de nascença, qual foi a pergunta que os discípulos de Jesus, que estavam impregnados com essa ideologia de que Deus mandava doença para punir, enfim, qual foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Senhor, quem pecou foi para ele nascer cego? Foram os pais dele ou foi? Não foi? Foi a pergunta? E você viu a resposta de Jesus? Não tem nada a ver com Deus essa cegueira aqui. Cuidado com isso. E o segundo conceito errado sobre sofrimento é você achar que a vida com Deus nunca vai trazer sofrimento. Então não bote placa na igreja, na frente da igreja assim, venha para aqui e pare de sofrer. Alguém já viu placa dessa? Eu já vi várias. Qual é a placa melhor para colocar lá segundo o Evangelho? Venha e nós vamos trabalhar junto com você para te ajudar a ficar forte para você lidar com o sofrimento. Que temos nessa vida. Então, Romanos 5, abra Romanos 5, aqui vem um degrau, uma escada que nos ajuda a lidar com o sofrimento. Romanos 5, de 3 a 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. E não somente isto, verso 3, Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que cara maluco, né? Ficar contente com tribulação, como é que pode isso? E não estava usando medicação nenhuma aqui, viu? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ou a aprovação, ou o sofrimento, né, produz a paciência. E a paciência, ou a resistência, a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E você sabe que a mente depressiva, ela é encharcada de desesperança. A ideia suicida veio por causa da desesperança. As pessoas que pensam em se matar, não é que elas querem morrer, elas querem se matar porque elas não sabem como
sair do sofrimento e acha que não tem saída do sofrimento. Então ela quer acabar com o sofrimento. Se não tem saída do sofrimento, então vou acabar comigo mesmo. Aí acaba com o sofrimento. Mas não querem morrer. Então, elas precisam ser ajudadas para desenvolver esperança. Saída, que tem saída. Tem saída para depressão? Tem saída para depressão. A palestra não é sobre isso, ontem eu falei sobre isso. Então tem esses degraus, né, que a Bíblia fala sobre sofrimento. Onde está Deus quando chega a dor? Onde está Deus quando Jesus estava ali crucificado, já tendo sido julgado por um julgamento corrupto, como tantos hoje são? Pregado na cruz. Um Deus pregado na cruz. E ele disse: Pai, por que me abandonaste? Tem uma professora da Universidade de Harvard, doutora Lee Makula Valand. Eu troquei uns 2 e-mails com ela. Ela morreu, infelizmente. Eu troquei e-mails sobre angústia humana. Justamente sobre angústia humana. E ela fala assim, tem várias maneiras de você trabalhar com o conceito de saúde mental, né? Saúde mental tem a ver com você expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Expressar você verbaliza. Falar ajuda a curar. E experimentar o sentimento de dor é você viver o sentimento, que é uma coisa que eu admiro, assim, coisa mais linda do mundo, são as crianças, os pequenininhos, eles aguentam uma angústia sem nada, cara, sem Rivotril, sem Alprazolam, sem Estalopram, sem Duloxetina, sem Quetiapina, sem essa turma toda. Mas a criança não tem angústia aí, alô? Criança tem angústia sim, queridos. Elas não manifestam angústia como a gente adulto manifesta. Você nunca viu, nem eu nunca vi. Eu tenho 2 filhos, tenho 5 netinhos, nunca vi. O filho ou neto de 5, 6 anos fala assim, vovô, estou com angústia, ou minha filha, meu filho, né? Mas a criança sente, e ela manifesta pelo comportamento. Volta a fazer xixi na cama quando já controlava, fica hiperativa, ou fica acuadinha, ou fica irritada, perde apetite, tem febre de origem desconhecida, o pediatra examina, faz exame, não tem nada, não tem nenhuma infecção, mas tem que estar com febre. Então, quando Jesus disse lá na cruz, né, Pai, por que me abandonaste? Ele estava vivendo realmente a manutenção da saúde mental dele, porque ele é o único ser humano nesse planeta que já existiu e que vai existir, que tinha 100% de saúde mental, ponto. Todos nós temos déficits, uns mais, vai longe lá no mundo psicótico, outros um pouquinho mais light, mas ele era puro, sem pecado, o Cordeiro Imaculado, saúde mental plena. Então ele disse, quando ele falou, Pai, porque me abandonaste, ele estava expressando a dor dele. É como se trocasse essa frase e falasse assim, Pai, está doendo tanto aqui, me ajude a aguentar. E onde estava Deus nessa hora? Lê o que Ellen White fala sobre essa cena. Deus estava ali perto, os anjos estavam perto, estava ali, Deus está com você na hora da dor. E aí eu queria ler um texto que também não estava no script, mas eu li esse texto anos atrás. Eu li no inglês e português, porque às vezes eu vou no inglês original para ver se a tradução tem mais alguma luz. Então, eu vou traduzir do inglês aqui, e peguei duas fontes, uma em inglês e outra em português. Nossa alta vocação, página 115. E vou misturar uma tradução com a outra. Aqui diz assim, esperemos em Deus e nele confiemos e descansemos em suas promessas, quer nos sintamos contentes, quer não. É um desafio, né? E termina assim, uma boa emoção
né? Alegria, euforia, tá, esperança. Uma boa emoção não é evidência de que você é um filho de Deus, ou filha de Deus. Nem sentimentos de preocupação, de perturbação, de perplexidade são uma evidência de que você não é um filho de Deus. Ou seja, o teu sofrimento não quer dizer que Deus te abandonou. O teu sofrimento, você precisa procurar entender o significado dele. A luz vermelha que acendeu no painel, vamos analisar isso. Do seu ponto de vista físico, né, exame clínico, laboratorial, imagem. Do seu ponto de vista emocional, se for necessário, avaliação psicológica. Se for social, interação social. Se for espiritual. Então, queridos, Deus não é cruel. Fé não é sentimento. Graças a Deus que fé não é sentimento. Fé é a certeza das coisas que você espera, que Deus disse, e a prova das coisas que você não vê e que Deus disse. Isso é fé. Fé é racional. Então, fé não é sentimento. O dia que você ora a Deus com todo o coração e você não está sentindo nada agradável, como acontece com todos nós, quer dizer que Deus não está te ouvindo? Não, quer dizer que você está com uma dor dentro de você. Ezequiel era um homem de Deus, sim ou não? Sim? Sim, tem um livro na Bíblia de Ezequiel, né? Era um homem de Deus. Ezequiel 3, versículo 14. Ezequiel 3,14, ele está falando dele mesmo ali naquele dia. Então ele fala assim, Ezequiel que está falando, Ezequiel 3,14, então o Espírito Santo, né, me levantou e me levou, e eu fui muito triste, no ardor do meu espírito, na angústia do meu espírito, mas a mão do Senhor era o quê? Forte sobre mim. Então, cuidado com aquele cara que foi expulso do céu, que o dia que você está sentindo mal, ele vai sussurrar no teu ouvido. Está vendo? Se você tivesse fé, se você estivesse bem com Deus, você não estava sentindo isso. Como é que você responde essa insinuação maligna? Deus me ama, me perdoa, eu sou filho, filha dele, Jesus é o meu Senhor, e Ele vai me ajudar a sair dessa situação de dor. E não dá conversa para o cara. Então eu quero terminar com Romanos 8. Tinha um monte de coisa aqui, mas vou deixar para outra oportunidade. E na verdade, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus hoje já falou alguma coisa com você, ou tentou falar e você meio que passou batido. Pegue isso que Deus falou e trabalhe com ele em oração. Mas eu queria escutar o doutor César falar mais, que eu sei que o pastor quer dar. Ei, peraí, o que Deus falou para Moisés? Quando ele falou, você não tem condição de guiar um povo. O que você tem na mão, Moisés? Tem um bastão. Vamos começar com o bastão. Alguma vez em consulta, que eu não faço mais consulta de 2020 para cá, porque eu trabalho agora com rádio, TV, palestra, escrever, muita coisa, né? Mas quando eu atendi no meu consultório, atendi 40 anos de consultório, mais psicoterapia do que psicofármaco, porque eu fiz formação de psicoterapia por fora, pós-graduação, etc. Mas às vezes o paciente, assim, eu vim aqui porque eu estou com tudo, tenho medo, tenho pânico, tenho insegurança, tenho tristeza, vontade de morrer e tal, aí eu pensei, bom, o que você botaria no topo da lista, que é o mais insuportável para você hoje? Isso aqui. Então vou trabalhar em cima disso aqui. Pega um foco, a gente chama terapia focal, um foco, vamos focar nisso. Comece com isso, tá? Então não me importa o que não deu tempo de falar tudo aqui, o que mais importante é o que Deus já falou para você, o que você vai fazer com isso que Ele falou. Na boda de Caná, primeiro milagre de Jesus, público, né?
O que Maria disse para os donos da festa lá que cuidavam da comida e da bebida? Faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo ou aquilo que o Senhor te disse hoje. É isso que vai ser a luz para você hoje, é isso que é o teu maná para hoje, é isso que você precisa trabalhar hoje, sozinho, sozinha, você e Deus. Não é culto da família, não é aqui na comunidade, você e Deus, Deus e você. Eu queria terminar então com Romanos 8, Romanos 8, capítulo 8, vamos ler o verso 18 até o 21, Romanos 8, 18 a 21. Porque para mim, Paulo está dizendo aqui, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como assim glória, queridos? Paulo fala lá para trás em Romanos capítulo 3, de que o pecado tirou a glória de Deus em nós. O que é glória de Deus? Glória de Deus é o caráter de Deus, é a beleza. Eu estava sentado ali, via as criancinhas, eu ia ser pediatra, depois quando deu o primeiro plantão de pediatria, eu falei, cara, não, uma coisa é gostar de criança, outra coisa é tratar de criança. De cara chegou uma mãe com o bebezinho, está morrendo meu filho, está morrendo meu filho. Eu falei assim, meu Deus, chama um médico aí tal. Fica apavorado. Eu era acadêmico, né? Tinha 5º ano, 6º ano, então a supervisora veio ali para atender junto comigo e tal. Mas aí mudei de pediatra para psiquiatria. Mas a pureza das crianças, a pureza relativa das crianças, né? Porque já são contaminadas também, claro, né? Infelizmente, né? Então, glória de Deus é o caráter dele, a honestidade, a simplicidade, as crianças são verdadeiras, né? Depois vai contaminando. Você sabe que a palavra adulto, a gente vai adulterando a nossa criança de dentro, né? E perdendo essa beleza da pureza, da inocência tão linda, né? Que é das crianças que dizem na lata a verdade para a gente, né? O sinal está vermelho, o trânsito, é verdade, querido, eu vou parar. Então, queridos, o chamado básico, genérico, geral de Deus, para eu e você estarmos aqui hoje, nessa manhã, significa muita coisa eu e você estarmos aqui, né, nesse templo. Muita coisa, teve muita dor para eu e você podermos estar aqui, que alguém pagou essa dor. A salvação não é de graça, a salvação é de graça, mas não é de graça. Alguém teve que pagar o preço disso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Anos atrás eu estava lá fora, bebendo cerveja e fumando, numa hora dessa talvez. Valorize isso, olha o chamado que o Senhor fez para você, vir hoje aqui, não para escutar eu, para escutar Ele falando. Então o propósito dessa vida é a gente ir rendendo a nossa vida ao Senhor Jesus, para Ele ir restabelecendo a glória dEle em nós, que é o caráter. O que sobra é o caráter, o importante é o caráter, o resto é o resto. Então Paulo diz aqui, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, Deus está esperando quem vai ser aquele que vai ter o meu caráter de volta, perdido lá no Éden. Porque a criação, versículo 20, ficou sujeita à vaidade, ao pecado, né? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E o versículo 21, que eu termino com ele, na esperança de que também a mesma criatura, eu e você, seremos libertados da servidão ou da prisão da corrupção, para ser libertados para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Grande é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Até breve, se Deus quiser. E vamos terminar com uma oração, não é isso? Tem alguém que quer vir aqui e dizer em 10 segundos: Senhor Jesus, obrigado, me dê forças para eu viver a luz que o Senhor me trouxe hoje. Tem alguém que quer vir aqui? O que a senhora quer falar para Jesus Cristo? Eu quero agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem derramado, né? Pela fortaleza que Ele tem forjado diariamente na nossa vida, porque não tem sido fácil as nossas lutas, né? As dores que a gente tem passado, as dificuldades, ir de contra ao mundo, né? O que o mundo faz, o que o mundo propõe para cada um de nós. E eu sou muito grata a Deus por ter conseguido hoje chegar. Eu não vinha. E a minha filha disse: não, mãe, vamos lá que vai dar tempo. E para a honra e glória de Deus a gente conseguiu chegar. E eu sou muito grata a Deus por isso. Encaixa bem aquilo, né? Não foram vocês que escolheram mim, mas eu escolhi vocês. E a senhora respondeu à escolha dele, né? Mas alguém? Você? Agradecer a Deus sempre pelo chamado, né? Justamente esse chamado diário de misericórdia que Ele tem, mesmo que a gente não mereça, Ele coloca nas nossas vidas a situação para que a gente evolua, para que a gente enxergue o caminho. Ele traz a luz para quem está nas trevas. E é justamente isso. É um prazer estar aqui na sua frente. Acredito até que você é parente, parente da minha filha. E eu estou numa angústia muito grande, doutor, muito grande. Eu tenho 3 filhas e elas estão na Umbanda. Então, para mim, é muita luta. E isso eu estou aqui porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe para lhe usar e para falar no meu coração que eu tenho que suportar essa dor. Obrigada. E para lhe dar força para poder seguir orando por elas, para Jesus libertá-las. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Eu perdi meu esposo, está com 9 meses, e tem sido uma luta muito grande para mim. Muito grande. Então, a única coisa que eu faço é pedir a Deus que me dê força e poder para vencer. Porque não tem coisa melhor na vida do que a gente ter um companheiro maravilhoso como eu tive. Então, eu agradeço muito a Deus por isso e peço oração por todos. Amém. Tem mais gente lá, mas gente, vamos terminar. Eu queria botar uma última imagem aqui na tela para a gente fazer oração pensando nessa imagem. Então tá bem, fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, nosso Criador, muito obrigado por nos trazer aqui. Viemos aqui porque nós precisamos da sua graça. Viemos para ouvir tua voz. Viemos para comer a tua palavra, que é vida, que é força, que é perdão, que é justiça. Pai, nossas palavras não são nada para ti. E só podem chegar aí por causa da mediação do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo preço que o Senhor pagou para que isso pudesse acontecer, para que o resgate da humanidade fosse feito pelo amor que o Senhor provou na cruz, porque o Senhor amou a cada um de nós de tal maneira que o Pai deu o Filho Jesus para morrer por nós. Pai, perdoa os nossos pecados. Por favor, arranque de nós aquelas coisas ruins que ainda existem aqui dentro. Purifique nosso coração. Nos ajude a ver as coisas ainda que precisamos ver, da nossa necessidade para, vendo, como está escrito lá em Ezequiel 36, ir ao Senhor para o Senhor tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Abençoe cada um que está aqui, os visitantes. Obrigado pela força do seu Santo Espírito, que nós saímos daqui confiantes nessa força para viver alguns sofrimentos e
pedimos que aqueles que podem ser eliminados da nossa vida, que o Senhor coloque sua mão e acabe com eles. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.